com você o programa Sara Uberlândia. Desejamos que o nosso programa seja bênção para você e para a sua família. E nós estamos falando de um tema hoje muito importante, já falamos a metade desse tema no programa anterior e vamos dar continuidade hoje, vamos hoje encerrar esse tema, acendendo uma fogueira. Olha que tema mais interessante, né? Mas você vai entender daqui a pouco o que é que nós estamos falando, né? Deus quer acender uma fogueira no seu coração. Veja comigo o versículo bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Acompanhe comigo aí na sua tela. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus! Esse momento foi glorioso, um momento glorioso na história da igreja do Senhor Jesus, na história da igreja cristã. Foi o momento que Jesus, depois de ressuscitado, disse aos seus discípulos, instruindo-os, que eles fossem para Jerusalém, que eles se reunissem num determinado lugar e que Deus iria batizar eles com o Espírito Santo. E Jesus falou para eles: olha, vocês vão ficar aí orando até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Eles oraram 50 dias. E aqui foi o momento do Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50. E depois de 50 dias na presença de Deus em oração, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, naquele local onde eles estavam, e eles foram cheios da presença de Deus, e eles foram aquecidos, e Deus incendiou os seus corações. O texto que nós lemos diz que pousou sobre cada um deles uma língua como de fogo, né? Veio do céu essa língua de fogo e encheu aqueles homens. O Espírito Santo aqueceu aqueles corações. A coisa mais dura nessa vida é um ser humano com o seu coração endurecido. Tem pessoas que seus corações já estão até congelados, né? E olha, uma pessoa congelada, uma pessoa dura, fria, é um defunto, né? Muitas pessoas são verdadeiros defuntos vivos que estão andando por aí. São pessoas indiferentes às outras, não tem sensibilidade, não tem respeito, não tem educação, né? Mas uma pessoa que tem seu coração aquecido pelo Espírito de Deus é uma pessoa sensível, é uma pessoa que ama o seu próximo, é uma pessoa que serve ao seu próximo, que tem prazer de ajudar alguém, né? É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser templos do Espírito Santo de Deus. Meu querido, essa palavra é para você. Mas eu vou parar por aqui, o programa vai seguir e você vai ter a segunda metade dessa mensagem que eu preguei aqui na Sara de Uberlândia. Até daqui a pouco eu volto. Primeira coisa, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um fogo. Posso ouvir um amém seu? Uma vez ouvida, uma vez lida, ela tende a aquecer o nosso coração. A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Todas as vezes que você lê a Bíblia, os evangelhos, né, os profetas, os salmos, e lê com atenção, lê com espírito de oração, a palavra aquece, ela vem para o seu coração, ela salta das páginas e ela vem para o seu coração. A leitura bíblica não é uma leitura comum, porque este livro não é um livro comum, amém? A leitura bíblica, ela aquece o nosso coração, porque o Espírito Santo está impregnado nela, meu irmão, ela é viva, glória a Deus. Então a palavra de Deus é a primeira coisa importante, ter o hábito de ler, ter o hábito de frequentar regularmente a igreja, pelo menos 2 cultos por semana, no mínimo, e frequentar uma célula. Isso é muito importante para que o seu coração se aqueça. Você não pode ser aquele crente tradicional, apenas de vir à igreja no domingo, glória a Deus, amém.
né? Mas aquele crente apaixonado, aquele crente que, né, tá pegando fogo, se encostar em você, tá pegando fogo. Glória a Deus. Amém ou não? Quantos querem ser esse tipo de crente? Então a palavra de Deus vai te ajudar nisso, ela vai aquecer o seu coração, e a partir do seu coração aquecido, todo o seu corpo será aquecido. A segunda coisa importante, eu já falei um pouquinho dela aqui, que é a oração. Fala comigo assim, oração, vida de oração. Amém? Oração pessoal. Você tem que ter um compromisso de oração pessoal. Você precisa ter um tempo de oração devocional na sua casa, todos os dias, no seu trabalho, na sua empresa. Depende qual é o melhor lugar, aonde você vai conseguir melhor, mas você tem que ter um tempo seu, pessoal, com Deus todos os dias. Você tem que construir isso, isso é uma construção, é um hábito que precisa ser estabelecido na nossa vida. Se você não tem ainda, você precisa ter. Se você já tem, mantenha. Mantenha, não retroceda, não perca este hábito. Se você viaja, né, faça isso. Viajando, não tem problema. Está num avião, está num carro, está num ônibus, você pode orar ali em espírito. Mas se você chegar num lugar, se você fica hospedado num hotel, né, separe um tempo de oração. Tenha seus alvos, tenha seus objetivos e esteja sempre chegando diante de Deus, agradecendo. Primeira coisa, agradecendo. Jesus nos deu um modelo perfeito de oração. Qual é? Primeiro, chegar diante de Deus chamando Ele de quê? Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém? E aí você começa naquela oração, né? Então ali é um modelo, não é para só ficar repetindo o Pai Nosso, mas é um modelo. Primeiro você chega diante de um Deus que é todo poderoso, mas que é também o seu Pai, e que te ama, e quer abençoar você, e tem porção dobrada para a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer eu recebo? Porção dobrada, é para você, meu irmão. Glória a Deus. Oração pessoal, oração em família. Todo casal precisa estabelecer o pilar da oração da família. Eu aconselho os solteiros que estão já se preparando para o casamento, desde antes de casar, estabeleça o fundamento da oração no teu relacionamento. Pegue a sua namorada ou noivo, seu namorado ou noivo, e conversem, e marque um momento de oração, todos os dias que vocês se encontrarem. Tempo de oração junto para planejar o futuro. Quantos filhos nós vamos ter? Deus, quantos filhos o Senhor quer para nós? Meu Deus, o que o Senhor quer da nossa vida? E, sabe, estabelecer todos os objetivos e orar, ter intimidade com Deus, colocar seus sonhos, seus projetos que você quer conquistar na vida diante de Deus e pedir a orientação dEle, pedir que Ele dê oportunidades. E depois, quando vierem os filhos, depois de casado, estabelecer um momento de oração. Oração na hora das refeições. Querido, é muito importante a família dar as mãos. E na hora das refeições ali, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pela vida. O pai faz isso, a mãe faz, ensina o filho a fazer. Desde que os filhos são pequenininhos, a gente tem que ensinar eles a orar. E a oração, na hora da refeição, é um momento de dar graças, e é um momento muito importante para a gente agradecer a Deus, amém ou não? Então, oração em família, oração social, é quando nós oramos na igreja juntos. Eu tenho vergonha de orar na igreja, para os outros escutar a minha oração, bispo, porque eu não sei orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos orar. É o Espírito Santo que intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Amém ou não, queridos? Então, oração social, os desafios da igreja, né? A oração é como um carvão em lenha. Quando você vai fazer um churrasco, cadê os churrasqueiros de plantão aqui, as churrasqueiras? Quando você compra o carvão tem o potencial de pegar fogo, não tem? De virar uma brasa, né? Alguns é ruim pra caramba, né? Mas ele tem o potencial de pegar fogo e aquecer e fica vermelhinho quando ele se torna uma brasa. Mas quando você compra ele vem naquele saco, ele está ali totalmente frio. Não tem nada de calor nele. Não tem calor nenhum. Mas a partir do momento que você põe ele na churrasqueira e faz aquelas coisas que tem que fazer e começa a trabalhar ali e movimentar, o que vai acontecer com aquele carvão? Ele vai aquecendo, até o momento que ele vira uma brasa viva. Depois que ele vira uma brasa viva, você faz o churrasco, todo mundo está cheio, já ninguém aguenta ver carne mais na frente. Aí você para, o carvão está lá. Rapidinho ele se empreteja por fora, mas por dentro, põe o dedo para você ver.
está quente, tem fogo lá, amém ou não? O calor está lá dentro. E aí demora algum tempo para esfriar. Vai gastar um tempo bom para esfriar de novo. Querido, você precisa ser um carvão aceso, um carvão em chama, e você não pode deixar esse carvão esfriar. Amém ou não? Fala para o seu vizinho, essa comparação não é muito boa não, mas você precisa ser um carvão aceso, meu irmão. Acenda a sua fogueira. Uhul! Acenda a sua fogueira em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, meditação e comunhão com Jesus. Fala comigo, meditação e comunhão com Jesus. Após ler a Bíblia, medite naquilo que você leu. Medite naquela palavra. O que é meditar? Meditar é ruminar. Você vai ficar um tempo pensando naquilo. Deus está falando isso. Deus está falando isso na sua palavra. Como é que é essa realidade na minha vida? Como que isso se aplica na minha vida? Como que eu posso colocar isso que Deus está falando aqui na prática do meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, enfim, né? Vamos comigo lá para o Salmo 39 e o versículo de número 3. Esbraseou-se no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Essa parte aí. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Quando você está meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo está ali, trabalhando no seu coração. A chama está sendo trabalhada, o Espírito Santo está soprando. Quando a gente põe o carvão lá, e a gente põe o álcool, e põe o fogo, a gente não tem que ficar abanando, soprando, não tem que fazer isso? Amém ou não, churrasqueiros? Sai um fumação de lá, a gente fica enfumaçado, cheirando carvão depois, né? Mas, depois vem o fogo. Então, olha, aqui diz que o Espírito Santo, enquanto a gente medita, ele está aquecendo o nosso coração. Ele aquece o nosso coração. É o Espírito Santo que aquece. Fala para o seu irmão, é o Espírito Santo que aquece o seu coração, querido. E o seu coração tem que estar aquecido, glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe o seu coração esfriar, meu irmão. Não deixe. Lucas 24, veja outra passagem. O que nós vemos fala do meditar, e esse fala da comunhão. Versículo 32, Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? 2 discípulos encontraram com Jesus depois da crucificação. Jesus já tinha ressuscitado, e eles estavam indo para o caminho de Emaús, conversando sobre a crucificação de Jesus, entristecidos porque Jesus tinha sido crucificado, e na visão deles, tudo aquilo que Jesus pregou, né, todo aquele tempo que eles tiveram com Deus, tinha sido bom, mas acabou, o sonho acabou, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado. Aí Jesus se coloca no meio deles, ressuscitado, como homem, em um corpo de homem, e vai conversando com eles. E aí a Bíblia diz que Jesus expôs as Escrituras, lá desde a lei de Moisés e os profetas, e foi conversando com eles. E aqui, nesse momento, eles falam: porventura, não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus estava expondo as Escrituras para eles, e falando que tudo que aconteceu com ele, era necessário acontecer, e que estava profetizado na lei, no Salmo, nos profetas, para se cumprir as Escrituras. E eles testemunharam que, enquanto eles tinham comunhão com Jesus, e ouviam Jesus expondo as Escrituras, o coração deles foi ardendo. Eles estavam tristes, eles estavam frios, entristecidos. A tristeza nos esfria a nossa fé. Mas, conversando com Jesus, o coração deles foi aquecendo novamente, glória a Deus. A comunhão com Jesus, a intimidade com Jesus e o meditar na palavra vai aquecer o seu coração. Então fala comigo assim: a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Jesus e o meditar na palavra. Isso aquece o seu coração. Isso aquece o meu coração.
Amém, queridos? E nós temos que botar bastante palavra, nós temos que pôr muita oração, porque o nosso coração não pode ser apenas aquecido, morno. Nosso coração tem que estar pegando fogo. Tem que estar pegando fogo em nome de Jesus, amém? A fogueira tem que ser grande, meu irmão. Em nome do Senhor. E a última coisa que eu queria falar para você, que eu acho que é importante nessa palavra. Uma vez aquecidos, uma vez tendo a nossa fé, né, aquecida, nós devemos acender fogueiras também para outras pessoas. O fogo, muitas vezes ele é acendido na dificuldade. Na situação de Paulo, estava chovendo, fazia muito frio, eles precisavam de se aquecer, e para aquecer eles precisavam de lenha para fazer a fogueira, e estava chovendo, a lenha estava molhada, né? Não estava fácil de acender aquele fogo, mas eles acenderam, e o fogo se levantou e aqueceu todos aqueles homens. Havia dificuldade, a chuva caía, era uma dificuldade, madeira molhada era uma dificuldade. Muitas vezes o nosso coração está inundado de coisas que não são de Deus, é dificuldade, tristeza, raiva, decepção, mágoa de alguém, isso tudo dificulta o fogo ser aceso na nossa vida. Isso contribui para a frieza, mas dificulta para o fogo. E nós precisamos, apesar disso, acender as nossas fogueiras, para nós e para abençoar e aquecer aqueles que estão perto de nós. Pensa na tua família, pensa nos teus colegas de trabalho, o teu fogo, o calor que há em você, tem que ser para você e tem que ser para aquecer o coração deles também. Quantas pessoas decepcionadas tem perto da gente? Quantas pessoas pessimistas cruzam o nosso caminho diariamente? E nós vamos ter fogo para ajudar essas pessoas a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque nós temos uma esperança. Amém ou não? A nossa esperança é Jesus. Nossa esperança é a vida eterna. Nossa esperança é a volta do Senhor. Essa é a nossa esperança, meu irmão. É a sua esperança também? Amém ou não amém? É a sua esperança? Fala amém bem forte. Então, o fogo precisa aquecer o espírito do homem. Todos nós precisamos ter o nosso espírito aquecido. E o fogo que vai aquecer o nosso espírito não é o fogo feito pelos bárbaros. Os bárbaros ali representam um povo inóspito, que naquele momento até acolheu bem aquela turma de Paulo. Mas o fogo que vai aquecer o nosso espírito vem lá do alto, amém, querido? Vem de Deus, é do Senhor. O nosso fogo vem de Deus, é o Espírito Santo que desce sobre nós e aquece todo o nosso ser, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, em nome de Jesus. E uma vez que esse fogo é aceso, uma vez que essa labareda se levanta sobre nós, ela vai incendiar muita gente. Mas começa pequeno. Perceba que Paulo mesmo, ele vendo aquela fogueira, ele pega um graveto e ele vai colocar ali para ajudar aquela fogueira a ficar mais forte. Talvez ele ajudou ao momento que estava ali ainda preparando a fogueira para ela acender de vez. Ele contribuiu com um graveto. Cada um de nós temos que contribuir com a nossa parte, amém ou não? Para acender uma grande labareda de fogo. Querido, o seu gravetinho é importante. Fala ao seu vizinho, o seu gravetinho é importante. A sua oração é importante. Amém? Para uma igreja avivada, para o avivamento na cidade, na nação, o seu graveto é importante. Agora, quando o fogo começa a aquecer, preste atenção numa coisa. Ele traz também as víboras. Lá na situação de Paulo, a víbora apareceu. A víbora significa o quê? Um demônio que é venenoso, que vem muitas vezes para quê? Para nos picar e para nos matar. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Tendo Paulo, verso 3, ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, picou a mão de Paulo. Picou a mão de Paulo. Mas quando o fogo de Deus está aceso na sua vida, querido, o veneno da víbora não faz efeito na tua vida. Você pode dizer um amém bem forte? O veneno daquela víbora não fez efeito em Paulo. Os bárbaros falaram, esse homem deve ter uma conta muito pesada para pagar. Porque mesmo ele tendo escapado do naufrágio, uma víbora vem e pica eles. E era uma víbora bem venenosa. E eles pensaram, ele vai morrer daqui a pouco. E ficaram ali esperando Paulo morrer.
esperando Paulo inchar. Mas quando eles viram que não acontecia nada, a Bíblia fala que Paulo sacudiu a mão e a víbora caiu para lá. Como não aconteceu nada e Paulo não morreu, aí eles mudaram de opinião. E olha o que eles falaram de Paulo. Verso 6. Eles esperavam que ele viesse a inchar-se ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Muitas pessoas que vão te criticar, vão tentar abafar a sua fé, vão tentar falar para você assim, que alegria é essa que você está tendo aí? Você está crente demais? Se você não deixar o fogo apagar, na hora da dificuldade delas, elas vão procurar você e vão pedir a sua ajuda. Um discípulo nosso de uma outra cidade aqui da região estava me contando a experiência dele, de um colega de trabalho dele, que o criticava ele pela fé, por ele ser crente, e chamava ele de pastorzinho, curtindo com ele. Mas aí esse rapaz teve um problema muito sério com o filho, e ele ficou muito desnorteado. E como todas as críticas que ele fez para o nosso irmão não revidou, e pelo contrário, recebeu, absorveu bem, e não deixou aquilo abalar a sua fé, quando ele passou a crise dele com o seu filho, quem que você acha que ele foi procurar? Quem que você acha que foi o primeiro que ele ligou e pediu ajuda? O nosso irmão. Eu estou precisando da sua ajuda. Por quê? Porque ele viu nele uma pessoa confiável, uma pessoa positiva, uma pessoa de fé, uma pessoa que não se rendeu diante de dificuldades, uma pessoa que a crítica dele mesmo não abateu aquela pessoa. E aí, ele foi buscar a ajuda dele. Então, querido, muitas vezes com o fogo, quando você está acendendo o fogo, o mal pode tentar te impedir, mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir, você vai vencer ele. Amém ou não? O mesmo fogo que te aquece, o mesmo fogo que levanta a víbora, também destrói a víbora. Destrói. Olha o que aconteceu aqui, olha. Verso 5. Ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E aquele réptil caiu naquele fogo e foi consumido pelo fogo. Glória a Deus. Ele foi destruído. O inimigo foi destruído pelo fogo, em nome de Jesus. Para finalizar, querido, para você manter o seu calor, para manter o fogo, a chama de Deus acesa na sua vida, você precisa se expor ao sol, estar no lugar que tem sol. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso sol da justiça. Amém ou não? Jesus é o sol da justiça e é Ele que nos aquece. Fica perto do fogo, fica perto da palavra. A palavra de Deus é fogo. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29, a minha palavra é fogo, é ela que nos aquece. Então, meu irmão, tenha compromisso com a palavra de Deus, fique perto da palavra de Deus. Mantenha-se em ação, mantenha-se em movimento, ativando a graça de Deus na sua vida, a vida de oração, o dom de Deus que há em você, pregando o Evangelho, fazendo visitas, orando, lendo a Bíblia. Mantenha-se em ação, não pare, movimente, a fé e a graça na sua vida, e busque comunhão com outros irmãos. Não fique isolado, não fique sozinho, participe de uma célula. Nós temos muitas células na igreja. Se alguém aqui ainda não tem célula, não participa de uma célula, busque participar efetivamente de uma célula, e você vai ter comunhão com outros irmãos, vai ter proximidade, e isso vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu querido, minha querida, meu desejo é que essa palavra, hoje completada, ela possa ter servido aí para que o Espírito Santo, ele tenha tocado o seu coração. Meu desejo é que o Espírito Santo também possa incendiar o seu coração. Não permita que o seu coração se esfrie. Não permita que as decepções façam com que você desista de relacionar com as pessoas, que você desista do ser humano. Não, o ser humano tem falha, todos nós temos, mas nós precisamos aprender a valorizar uns aos outros. Todos nós somos criação de Deus, Todos nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus tem para mim, para você, para todos nós. Pois bem, agora eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos ter nosso momento de oração. Coloca a sua vida diante de Deus. Se você está aí sentindo
deprimido, desanimado, eu estou decepcionado com as pessoas, eu não acredito mais em pessoas. Então, meu querido, vamos orar, peça para Deus mudar isso no seu coração, né? É momento de oração. Senhor, chegamos diante da Tua presença, mais uma vez, com alegria. Eu me uno a todas essas pessoas que estão orando comigo agora, que participaram dessa palavra, que receberam essa palavra. Senhor, ateia fogo nos nossos corações. Senhor, nós não podemos deixar nossos corações esfriarem. Nós não queremos deixar que decepções nos influenciem, meu Deus, e até nos matem, Senhor. Deus, nós não aceitamos isso. Queremos o calorzinho de Deus. Queremos o fogo do Senhor. Não queremos um calorzinho não, Senhor. Queremos, meu Deus, uma labareda de fogo na nossa vida, incendiando nosso espírito, a nossa alma e o nosso ser. Eu oro por cada pessoa que tem colocado um pedido, um clamor diante do Senhor. Eu oro pela nação, pelo Brasil, neste ano político. Deus, visita o Brasil, que esta nação se curve aos teus pés, que os nossos políticos se curvem aos teus pés. Deus, levanta homens e mulheres para ocuparem os cargos políticos na esfera federal, meu Deus, na esfera estadual e municipal, meu Deus, que forem, ó Deus, que estiverem pleiteando neste ano, meu Deus, para que eles sejam homens, meu Deus, incendiados, dispostos a servir ao seu semelhante, e nós agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que Ele te dê muita paz. Estamos aqui na Sara Nossa Terra Uberlândia, de coração aberto, com as nossas portas abertas, para receber você aqui em qualquer um dos nossos cultos, né? E deixamos para você um grande abraço. Se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo programa ou aqui na nossa igreja, em nome de Jesus.